Você já se perguntou como um simples pescador, chamado por Jesus de Pedra da Igreja, deu origem a uma das instituições mais poderosas da história? Como Pedro, o apóstolo, se tornou o primeiro Papa, e que caminhos o papado percorreu até chegar aos dias de hoje? Será que o legado de Pedro foi espiritual ou se tornou um jogo político ao longo dos séculos? Bem-vindo! Aqui exploramos o caminho da fé e buscamos entender os mistérios que Deus nos deixou. Meu nome é Light, ou como muitos me chamam, L. Hoje, vamos caminhar juntos em mais uma jornada de descoberta espiritual. Neste vídeo, vamos mergulhar nas origens do papado, desde as palavras de Cristo em Mateus 16 até os eventos que moldaram essa instituição ao longo dos séculos. Vamos explorar momentos de glória, como a evangelização global, e episódios sombrios, como o Sínodo Cadavérico. Descubra como a fé e o poder se entrelaçaram nessa fascinante história. Mas a grande pergunta permanece: o papado reflete a vontade divina ou os interesses terrenos? Fique comigo, e juntos vamos desvendar segredos e verdades que podem mudar sua percepção sobre essa instituição milenar. A origem do papado está profundamente enraizada nas palavras de Jesus a Pedro, registradas em Mateus 16, 18-19. Imagina o peso dessas palavras de Jesus. Pedro, que era impulsivo, passional, ouvir isso deve ter sentido um mix de honra e responsabilidade. Quem de nós não se sentiria assim? Ao chamá-lo de pedra sobre a qual edificaria sua igreja, Cristo concedeu a Pedro uma autoridade especial, reconhecida pela Igreja Católica como ponto de partida do papado. Essa passagem, usada como base teológica, justifica a ideia de uma liderança central na Igreja, designada por Deus. Mas será que Pedro imaginava que essa missão o transformaria no primeiro líder de uma instituição tão poderosa? Segundo a tradição católica, Pedro foi o primeiro bispo de Roma, estabelecendo a sede da Igreja na capital do Império. Disse que ele foi martirizado durante o governo de Nero, e seu túmulo estaria localizado sob a Basílica de São Pedro. Essa narrativa foi amplamente aceita, consolidando a figura de Pedro como o primeiro Papa. Contudo, é importante lembrar que essa história, por mais venerada que seja, não é consenso entre os historiadores. Diversos estudiosos questionam a ideia de Pedro ter estado em Roma. As evidências bíblicas e históricas sobre essa viagem são escassas, o que leva alguns a acreditar que a centralização do papado em Roma foi mais política do que espiritual. A liderança descentralizada dos primeiros séculos do cristianismo contradiz a ideia de que um único homem governava a igreja primitiva. A igreja, no entanto, construiu uma narrativa poderosa em torno de Pedro. E não é incrível como uma história ganha força quando está alinhada com um propósito maior? A narrativa de Pedro não é só sobre um homem, mas sobre a fé que ele representava. Ele é visto como o elo entre Jesus e a instituição que viria a guiar os cristãos pelo mundo. Essa visão dá ao Papa um papel divino, quase infalível, algo que alimenta debates até hoje. Para muitos, essa centralização foi uma forma de garantir a unidade da fé. Para outros, foi o início de uma estrutura que misturaria religião e poder de forma perigosa. Independentemente das divergências, a figura de Pedro como líder espiritual é um símbolo poderoso. Ele representa a ligação entre o homem e o divino, o primeiro a receber as chaves do reino dos céus. Esse símbolo de autoridade transcende os tempos, dando ao papado um significado que vai além de sua função administrativa. Ao longo da história, a Igreja utilizou essa narrativa para legitimar sua estrutura e centralização. Contudo, a complexidade dessa herança levanta questões. Até que ponto essa liderança reflete os ensinamentos originais de Cristo? Nos primeiros séculos, o cristianismo era uma religião descentralizada, com comunidades locais lideradas por bispos. Cada comunidade tinha autonomia, e o papel de liderança era distribuído. Essa estrutura simples refletia a essência da mensagem de Jesus: igualdade e serviço. Mas, com o crescimento da religião, surgiu a necessidade de organizar e unificar essas comunidades. Roma, sendo o centro do império, naturalmente se tornou um ponto de convergência. A cidade era estratégica para a expansão da fé, e os bispos de Roma começaram a ganhar destaque. Essa influência, porém, não era apenas espiritual. Roma também representava poder político, e a Igreja começou a se moldar nesse cenário. A partir do século IV, a centralização do poder na figura do Papa tornou-se mais evidente. A gente percebe que as coisas vão mudando com o tempo, né? O que começa como um movimento simples acaba se adaptando às necessidades e desafios de cada época.
A conversão de Constantino ao cristianismo foi um marco nesse processo. Ele uniu o Estado e a Igreja, conferindo à liderança cristã privilégios que fortaleceram sua autoridade. Com isso, a ideia de um líder único e centralizado ganhou força. Esse modelo centralizado ajudou a Igreja a sobreviver a desafios, como perseguições e heresias. Mas também trouxe críticas, especialmente de grupos que viam nessa estrutura uma traição aos princípios do cristianismo primitivo. Muitos acreditam que essa centralização transformou a Igreja em uma instituição mais política do que espiritual. Mesmo assim, a centralização do papado contribuiu para a consolidação do cristianismo como uma religião global. Com um único líder, a Igreja conseguiu coordenar esforços missionários e fortalecer sua presença em várias partes do mundo. Essa estratégia foi essencial para enfrentar adversidades e expandir a fé. Porém, essa centralização também abriu portas para abusos de poder. Quando uma figura concentra tanta autoridade, os desvios tornam-se inevitáveis. O papado, ao longo dos séculos, enfrentaria graves escândalos que desafiariam sua legitimidade e integridade. A conversão de Constantino ao cristianismo mudou o destino da religião. Antes uma fé perseguida, o cristianismo tornou-se protegido e privilegiado pelo imperador. Constantino teria tido uma visão de uma cruz com a frase "sob este signo vencerás", o que o levou a adotar o símbolo cristão em suas campanhas militares. Após sua vitória, Constantino promulgou o Édito de Milão, em 313 DC, garantindo liberdade religiosa no Império Romano. Esse gesto encerrou séculos de perseguição e deu aos cristãos a chance de praticar sua fé abertamente. Mais do que isso, Constantino começou a favorecer a Igreja, concedendo-lhe privilégios e recursos. Sob o governo de Constantino, o cristianismo deixou de ser uma fé marginalizada para se tornar uma força política. Ele convocou o Concílio de Nicéia, em 325 DC, para resolver disputas teológicas e estabelecer doutrinas fundamentais, como a divindade de Cristo. Esse evento marcou o início da relação entre a Igreja e o Estado. A construção de basílicas, como a de São Pedro em Roma, simbolizou o novo status da Igreja. Roma tornou-se o centro do cristianismo, e os bispos da cidade ganharam autoridade e influência. Constantino usou sua posição para consolidar essa estrutura, criando as bases para o papado. No entanto, essa aliança entre o Império e a Igreja trouxe desafios. Ao se associar ao poder imperial, a Igreja começou a absorver elementos políticos que comprometeriam sua mensagem original. A busca por influência e autoridade acabou distanciando-a de seus princípios fundadores. Constantino foi uma figura crucial para o cristianismo, mas sua influência também plantou sementes de controvérsia. A relação entre a Igreja e o poder secular continuaria a ser debatida ao longo dos séculos, moldando o papado e a própria essência da fé cristã. O Sínodo Cadavérico é, sem dúvida, um dos episódios mais sombrios e perturbadores da história do papado. Em 897, o Papa Estevão VI ordenou a exumação do corpo de seu antecessor, Papa Formoso, morto havia mais de 7 meses. O cadáver foi vestido com vestes papais e colocado em um trono para ser julgado por acusações como perjúrio e usurpação do papado. Este evento grotesco foi um reflexo do caos político que dominava Roma naquele período. As acusações contra Formoso, mesmo após sua morte, eram impulsionadas por rivalidades políticas e familiares. Estevão VI, influenciado por nobres romanos, queria apagar o legado de Formoso e consolidar sua própria posição. O julgamento culminou na condenação póstuma de Formoso, e seu corpo foi mutilado e jogado no rio Tibre, um ato que chocou até mesmo os padrões medievais. Esse episódio macabro evidenciou como a sede de poder transformou o papado em um palco de intrigas. É triste ver como o poder pode distorcer até mesmo algo que nasceu puro. Isso nos lembra o quanto precisamos estar vigilantes com nossa fé. A figura do Papa, que deveria ser um símbolo de santidade e unidade, tornou-se instrumento de disputas políticas e vinganças pessoais. O Sínodo Cadavérico gerou uma onda de indignação tanto dentro quanto fora da Igreja, expondo quão longe os líderes poderiam ir para alcançar seus objetivos. A resposta a este ato foi rápida. Estevão VI foi deposto, preso e posteriormente morto, vítima do mesmo caos político que ele havia alimentado. Sua morte trouxe uma breve calmaria, mas o dano já estava feito. O papado enfrentava um momento de descrédito, com sua autoridade moral sendo questionada por fiéis e líderes seculares. O Sínodo Cadavérico não foi apenas um episódio isolado,
mas um sintoma de uma crise maior. Ele simbolizou a fragilidade do papado e a influência excessiva da política na Igreja. Apesar de sua obscuridade, ele permanece como um lembrete do que acontece quando a espiritualidade é corrompida pelo poder terreno. A partir desse ponto, a Igreja passou a tentar recuperar sua legitimidade, mas os desafios se tornariam cada vez maiores. A memória do Sínodo Cadavérico ecoaria como um alerta para os perigos de se desviar dos princípios cristãos. João XII foi um dos papas mais jovens da história, assumindo o trono de São Pedro aos 18 anos, em 955. Sua juventude, que poderia ser uma promessa de renovação, acabou se transformando em fonte de escândalos. João é lembrado não apenas por sua inexperiência, mas por um comportamento moralmente questionável que manchou a imagem do papado. Relatos históricos apontam que João XII transformou o Palácio Apostólico em cenário de festas e orgias. Ele teria promovido uma vida de excessos, nomeado amantes como cardeais e até mesmo cometido incesto. Essas acusações, por mais chocantes que sejam, refletem o estado de decadência moral e política que o papado enfrentava na época. Além de sua vida pessoal desregrada, João XII foi um líder inepto em questões políticas e espirituais. Ele envolveu-se em disputas com governantes locais, gerando instabilidade tanto na Igreja quanto no Estado. Sua tentativa de manipular alianças políticas acabou enfraquecendo ainda mais a posição do papado diante de outras autoridades. O comportamento de João XII atraiu críticas ferozes de seus contemporâneos, tanto dentro quanto fora da Igreja. Muitos viam nele um símbolo da corrupção e do distanciamento dos valores cristãos. Alguns chegaram a acusá-lo de ser o anticristo, tamanha a indignação com sua conduta. Sua morte precoce, aos 27 anos, marcou o fim de um dos períodos mais escandalosos da história do papado. Ele teria morrido em circunstâncias suspeitas, possivelmente assassinado ou em decorrência de sua vida desregrada. Sua trajetória é um exemplo do que acontece quando líderes despreparados assumem posições de grande responsabilidade. Após sua morte, a Igreja enfrentou o desafio de reconstruir sua imagem e restaurar a confiança dos fiéis. Mas as marcas deixadas pelo papado de João XII continuariam a assombrar a instituição por muitos anos. Bonifácio VIII, Papa de 1294 a 1303, é lembrado como uma figura controversa que tentou afirmar a supremacia papal em um período de tensões crescentes entre a Igreja e o Estado. Sua liderança foi marcada por disputas políticas intensas, especialmente com o rei Filipe IV da França, conhecido como Filipe, o Belo. A principal fonte de conflito foi a tentativa de Bonifácio de reafirmar o controle papal sobre assuntos temporais. Ele emitiu a bula Unam Sanctam, que declarava que todos os reis e governantes estavam sujeitos à autoridade do Papa, tanto em questões espirituais quanto políticas. Essa declaração inflamou ainda mais as tensões, colocando a Igreja em rota de colisão com os poderes seculares. Filipe IV resistiu às demandas de Bonifácio e respondeu com ações agressivas. Ele enviou emissários para prender o Papa, resultando no chamado Atentado de Anagni em 1303. Bonifácio foi capturado, humilhado e, embora libertado pouco depois, sua saúde e autoridade foram profundamente abaladas. Ele morreu pouco tempo depois, encerrando um dos papados mais conturbados da história. Além do conflito com Filipe IV, Bonifácio VIII também enfrentou críticas internas. Ele foi acusado de nepotismo, simonia e heresia, e muitos de seus contemporâneos viam nele um líder mais preocupado com poder do que com espiritualidade. Sua postura arrogante e suas ambições políticas enfraqueceram a confiança na Igreja. A morte de Bonifácio VIII marcou um ponto de virada para o papado. Sua liderança havia exposto as fragilidades da instituição e a crescente resistência dos estados à interferência da Igreja. O conflito com Filipe IV foi um prenúncio de mudanças significativas que moldariam a relação entre religião e política nos séculos seguintes. O legado de Bonifácio VIII é um lembrete de como a busca por poder pode comprometer os princípios espirituais. Sua trajetória serve como advertência para os perigos de misturar política e religião de maneira desequilibrada. A Reforma Protestante, iniciada em 1517 por Martinho Lutero, desafiou a autoridade papal como nunca antes. Reformas são difíceis, né? Às vezes, são dolorosas, mas trazem à tona o que precisa ser ajustado. E o movimento de Lutero fez exatamente isso, colocou um espelho diante da Igreja. Lutero criticou práticas como a venda de indulgências e denunciou a corrupção generalizada na Igreja. O questionamento da centralização de poder no Papa ganhou força,
especialmente com a proposta de que a salvação dependia da fé e não de intermediações humanas. Esses argumentos encontraram eco em outras figuras como Calvino e Zwinglio, provocando uma ruptura irreversível na cristandade. A Igreja Católica, surpreendida pela magnitude do movimento, reagiu tardiamente. O Concílio de Trento, convocado entre 1545 e 1563, trouxe reformas significativas, como a proibição de indulgências abusivas e uma maior disciplina no clero. No entanto, o estrago já estava feito. A cristandade europeia dividiu-se, e a autoridade do Papa foi enfraquecida em muitas regiões, especialmente na Alemanha e nos países escandinavos. A perda de território significava também a perda de influência política e financeira. Estados que adotaram o protestantismo passaram a governar suas próprias igrejas, rompendo com a tradição de submissão ao Vaticano. Isso também deu origem a novos modelos de relacionamento entre religião e governo, diminuindo o controle papal sobre assuntos civis. Apesar disso, a Igreja conseguiu se reorganizar em algumas áreas. A Contra-Reforma, liderada pelos jesuítas, ajudou a restaurar a fé católica em regiões estratégicas, como a América Latina. Os missionários jesuítas trabalharam para expandir a influência católica e combater o avanço protestante. Essa foi uma tentativa de conter os impactos devastadores da Reforma. A Reforma marcou o início de uma nova era para o cristianismo. Ela mostrou que a autoridade papal não era mais incontestável e que os fiéis estavam dispostos a buscar alternativas quando sentiam que os valores de Jesus estavam sendo traídos. Essa crise ensinou à Igreja Católica a necessidade de constante renovação. O legado da Reforma permanece evidente. Ela abriu espaço para maior diversidade religiosa e lembrou à Igreja que sua força não está apenas na estrutura de poder, mas em sua capacidade de inspirar e guiar espiritualmente seus fiéis. João Paulo II assumiu o papado em 1978 e rapidamente tornou-se uma figura emblemática. Nascido na Polônia, ele foi o primeiro papa não italiano em mais de 4 séculos. Seu carisma, energia e capacidade de se conectar com diferentes culturas fizeram dele uma liderança admirada mundialmente. Ele era conhecido como Papa Pop por sua abordagem acessível e moderna à fé católica. Durante seu pontificado, João Paulo II realizou mais de 100 viagens internacionais, visitando comunidades católicas em lugares antes ignorados pela Igreja. Ele fortaleceu a relação do Vaticano com fiéis de regiões como a América Latina, África e Ásia. Essa conexão pessoal com o povo tornou um símbolo de esperança, especialmente para aqueles que viviam em contextos de opressão e pobreza. Uma de suas maiores contribuições foi sua atuação política. João Paulo II desempenhou um papel crucial na queda do comunismo na Europa Oriental, particularmente em sua terra natal, a Polônia. Seu apoio ao movimento Solidariedade foi decisivo para o fim do regime soviético, tornando uma figura influente não apenas na esfera religiosa, mas também política. Apesar de sua popularidade, o papado de João Paulo II enfrentou desafios. Durante sua liderança, vieram à tona escândalos de abusos sexuais cometidos por membros do clero, e muitos o acusaram de não agir com firmeza para punir os culpados. Esse fato manchou sua imagem e gerou debates sobre a responsabilidade do Papa em proteger os mais vulneráveis. Além disso, João Paulo II foi uma figura que dividiu opiniões no campo teológico. Enquanto muitos o viam como um defensor da tradição católica, outros criticavam sua postura conservadora em temas como contracepção, aborto e o papel das mulheres na Igreja. Mesmo assim, ele conseguiu manter a unidade da Igreja em tempos de desafios culturais e sociais. Seu legado é amplamente reconhecido. João Paulo II redefiniu o papado, aproximando a Igreja dos fiéis e promovendo valores de paz e solidariedade. Sua canonização foi um reflexo do impacto duradouro que ele teve, tanto na Igreja quanto no mundo. Quando Bento XVI foi eleito Papa em 2005, o mundo esperava um pontificado marcado por intelecto e tradição. Conhecido por seu brilhantismo teológico, Joseph Ratzinger era um defensor fervoroso da doutrina católica. Contudo, sua liderança enfrentou tempestades, com escândalos que testaram os limites da confiança dos fiéis na Igreja. O maior desafio de seu papado foi lidar com os casos de abuso sexual dentro do clero. Embora Bento XVI tenha tomado medidas mais enérgicas do que seus predecessores, as críticas de que ele não agiu de forma suficientemente decisiva persistiram. O encobrimento de abusos por décadas manchou a imagem da Igreja, e a falta de transparência em lidar com os casos alimentou a indignação global.
Outro grande escândalo foi o chamado Vatiliax. Documentos confidenciais vazaram, revelando corrupção, má administração e disputas internas no Vaticano. Esses vazamentos colocaram em evidência a fragilidade administrativa da Igreja e expuseram Bento XVI a pressões imensas. Seu papado começou a ser associado a crises institucionais que ele parecia incapaz de resolver. Além dos escândalos, Bento XVI enfrentou dificuldades em se conectar com a modernidade. Suas posições conservadoras sobre temas como casamento entre pessoas do mesmo sexo e o papel das mulheres na Igreja atraíram críticas de setores progressistas. Apesar de suas intenções de proteger a tradição, ele era visto por muitos como desconectado das necessidades e debates do mundo atual. Em 2013, Bento XVI surpreendeu o mundo ao renunciar ao papado, citando fragilidade física e mental. Foi a primeira renúncia papal em quase 600 anos, um gesto que dividiu opiniões. Para alguns, foi um ato de humildade e coragem. Para outros, um sinal de fracasso diante das pressões enfrentadas. Seu legado é complexo. Enquanto alguns o lembram como um teólogo brilhante, outros o veem como um líder que lutou para enfrentar os desafios de um mundo em mudança. Sua saída abriu espaço para uma nova era na Igreja, liderada por Francisco. O pontificado de Francisco, iniciado em 2013, trouxe um ar de renovação à Igreja Católica. Como o primeiro Papa latino-americano, ele rapidamente demonstrou que sua liderança seria marcada por humildade e proximidade com os fiéis. Francisco rejeitou os luxos associados ao cargo, optando por uma vida simples e focada no serviço aos mais necessitados. Sua abordagem pastoral tem enfatizado temas como justiça social, cuidado ambiental e acolhimento aos marginalizados. A encíclica Laudato Si, por exemplo, destacou a necessidade de proteger o planeta e combater a desigualdade social, conectando fé e responsabilidade global. Essas iniciativas conquistaram a admiração de muitos, mas também provocaram resistência de alas conservadoras dentro da Igreja. Francisco enfrentou os pesados legados de seu antecessor, incluindo os escândalos de abuso sexual e corrupção no Vaticano. Ele tem trabalhado para aumentar a transparência e promover a responsabilidade dentro da Igreja, embora o progresso seja lento. Essas questões continuam sendo um desafio central de sua liderança. Além disso, suas opiniões progressistas têm gerado controvérsias. Suas declarações sobre acolher pessoas LGBTQ+, discutir o papel das mulheres e questionar o consumismo moderno irritaram setores mais tradicionais. Essa tensão reflete o difícil equilíbrio entre atualizar a Igreja para o mundo contemporâneo e preservar suas tradições milenares. Mesmo com essas críticas, Francisco tem sido um líder ativo em promover o diálogo interreligioso. Ele busca construir pontes entre diferentes crenças e culturas, reforçando a mensagem de unidade e paz. Suas ações, como visitas a países muçulmanos e encontros com líderes de outras religiões, refletem seu compromisso com a harmonia global. O Papa Francisco representa um novo capítulo para o papado. Ele traz uma mensagem de esperança e transformação, desafiando a Igreja a ser mais inclusiva e relevante em um mundo em constante mudança. Seu legado, embora ainda em construção, já aponta para uma liderança que busca reconectar a fé com a essência do Evangelho. Desde os primeiros séculos do cristianismo, a relação entre o papado e o poder temporal foi um elemento central na história da Igreja Católica. Inicialmente, a Igreja buscava se manter separada das questões políticas, mas, com o tempo, o papado passou a exercer influência direta em decisões que iam além do âmbito espiritual. A aliança com o Império Romano sob Constantino foi o primeiro passo para essa transformação, consolidando o Papa como figura de liderança tanto religiosa quanto política. Durante a Idade Média, essa conexão tornou-se ainda mais evidente. O Papa era muitas vezes árbitro em disputas entre reis e príncipes, exercendo autoridade sobre governantes que viam nele um representante divino. Esse período foi marcado por eventos como a coroação de Carlos Magno pelo Papa Leão III, em 800 DC, um ato que reforçou a supremacia papal na Europa. No entanto, essa relação também gerava conflitos, como o embate entre o Papa Gregório VII e o imperador Henrique IV na questão das investiduras. A partir do Renascimento, a influência temporal do papado começou a ser contestada. A separação entre Igreja e Estado tornou-se um tema central na Europa, especialmente após a Reforma Protestante. Governos nacionais começaram a questionar a legitimidade do controle papal sobre questões seculares, reduzindo o alcance político da Igreja. Mesmo assim,
O Vaticano continuou a exercer poder indireto por meio de alianças estratégicas e sua capacidade de moldar opiniões públicas. Nos séculos XIX e XX, o papado enfrentou novos desafios em sua relação com o poder temporal. A perda dos Estados Papais em 1870, com a unificação da Itália, forçou a Igreja a redefinir seu papel político. O Tratado de Latrão, assinado em 1929 entre o Papa Pio XI e Benito Mussolini, criou a Cidade do Vaticano como um Estado independente, preservando a autonomia do papado, mas limitando sua influência territorial. Hoje, a relação entre o papado e o poder temporal é mais sutil, mas ainda significativa. O Papa atua como uma voz moral no cenário global, influenciando debates sobre justiça social, mudanças climáticas e direitos humanos. Francisco, por exemplo, tem usado sua posição para pressionar líderes mundiais a agirem em questões como a crise ambiental e a acolhida de refugiados. Ver o Papa Francisco se posicionar em temas tão atuais mostra que a fé não é só sobre o passado, mas também sobre agir no presente para construir um futuro melhor. Embora o papado tenha perdido muito de seu poder temporal direto, sua influência espiritual continua a moldar o mundo. A figura do Papa permanece como um símbolo de autoridade moral e, em momentos críticos, pode exercer um papel crucial na mediação de conflitos e na promoção da paz. Essa dualidade entre espiritualidade e poder político ainda é um dos aspectos mais fascinantes da história da Igreja Católica. Um dos aspectos mais marcantes do papado ao longo da história é sua liderança nos esforços de evangelização global. Desde os primeiros séculos do cristianismo, a Igreja Católica buscou levar a mensagem de Cristo a todos os cantos do mundo. Sob a orientação dos papas, missões foram organizadas para pregar o Evangelho, converter populações e consolidar a fé católica em territórios distantes. Na Idade Média, a evangelização ganhou força com as ordens religiosas, como os franciscanos e dominicanos, que se dedicaram a pregar para comunidades marginalizadas e em regiões desconhecidas. Já nos séculos XV e XVI, com as grandes navegações, o papado desempenhou um papel fundamental ao apoiar a expansão missionária em continentes como América, África e Ásia. Papas como Alexandre VI concederam autorização para que reinos cristãos europeus evangelizassem os povos descobertos, muitas vezes alinhando esse objetivo espiritual com interesses políticos e econômicos. Apesar de suas intenções, esses esforços missionários nem sempre foram realizados de maneira justa ou pacífica. A evangelização, em muitos casos, foi acompanhada pela imposição cultural e até pela violência. Povos indígenas foram forçados a abandonar suas crenças e tradições para adotar o cristianismo. Embora a Igreja tenha produzido missionários dedicados, como São Francisco Xavier e Bartolomeu de Las Casas, que defenderam os direitos dos povos nativos, a relação entre evangelização e colonização permanece um tema controverso na história do papado. Nos séculos posteriores, o papado continuou a apoiar a evangelização por meio de iniciativas como a criação da Congregação para a Propagação da Fé, em 1622. Esse órgão centralizou os esforços missionários e garantiu que a Igreja permanecesse ativa em regiões onde o cristianismo ainda era uma novidade. Mesmo em tempos de desafios, como a perseguição religiosa na China ou o declínio do catolicismo na Europa, o papado manteve seu compromisso com a expansão da fé. No mundo contemporâneo, a evangelização assumiu novas formas. Papas modernos, como João Paulo II e Francisco, têm utilizado os avanços tecnológicos e os meios de comunicação para alcançar pessoas em todo o mundo. Eventos como a Jornada Mundial da Juventude e encíclicas acessíveis reforçam o papel do papado como líder espiritual em uma era globalizada. A evangelização global liderada pelo papado reflete o compromisso da Igreja em espalhar os ensinamentos de Jesus, mesmo em meio a críticas e desafios. Mais do que uma missão de conversão, hoje, ela busca ser um chamado ao diálogo, à paz e à união entre diferentes culturas e religiões. A história do papado é uma jornada de fé, poder e redenção. Desde as palavras de Cristo a Pedro até os desafios contemporâneos, o papado tem sido um símbolo de liderança espiritual e um reflexo das complexidades humanas. Ele uniu milhões de fiéis, mas também enfrentou momentos de corrupção e desvio de sua missão original. Use os comentários para debater conhecimentos e não se esqueça de curtir e se inscrever para ajudar a espalhar a verdade. E lembre-se, a busca pela verdade espiritual é infinita, e nós continuamos caminhando juntos. Até a próxima! Se você chegou até aqui, é porque algo nessa mensagem tocou sua alma. Mas ainda há mais para descobrir. Clique agora nos próximos vídeos para continuar essa jornada espiritual. Deixe seu comentário com suas reflexões, curta para apoiar essa missão,
e se inscreva para não perder os ensinamentos e revelações que estão por vir. Mas lembre-se, quem busca a verdade nunca mais vê o mundo da mesma forma.